Bíblia com os irmãos, e meu espaço aqui também é maior, né? Para mim estar trabalhando, né? Nessa hora com a igreja. Eu quero, como eu havia dito para os irmãos, trazer aqui um estudo da palavra de Deus sobre o nosso inimigo, né? Sobre o inimigo da igreja, o adversário, inimigo do povo de Deus, que tem alguns nomes. A Bíblia fala de alguns nomes concernente a Satanás, né? Satanás, o diabo, o tentador, né? O impedidor e outros nomes também que a Bíblia cita, que eu não vou me ater em falar para os irmãos. Todavia, nós conhecemos muito bem, irmãos, este nosso adversário, né? Este nosso inimigo que está atuante. E quando eu falo para os irmãos que Satanás está operante, aonde Jesus está operando, ele também está em contrapartida querendo parar, destruir. Todavia, irmãos, nós que somos servos de Deus, que temos o Espírito Santo, nós somos despertados pelo Espírito de Deus a não cedermos às tentações de Satanás, né? O fato de você estar aqui servindo ao Senhor, não digo aqui hoje na terça não, mas o fato de você estar servindo ao Senhor, de todo esse tempo da tua caminhada, da minha caminhada até aqui, é sinal que nós vencemos o tentador, né? Nós vencemos o adversário, que de muitas formas, de muitas maneiras, se apresentou na nossa caminhada para tentar nos parar, tentar nos fazer desistir, nos confundir, né? Nos confundir. E ele é poderoso para fazer essas coisas. Todavia, nesses momentos de tribulações que passamos, nós fomos dependentes de Deus e buscamos a misericórdia, né? E Deus se compadeceu de nós, nos dando aí livramento, e nós não fomos tragados, né, por Satanás. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, né? A Bíblia também diz que o diabo, vosso adversário, né, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, né? Ele está ao derredor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Então nós temos uma proteção, maior é o que está conosco, e é o que está em nós, maior é o Senhor do que Satanás. Então nós não temos motivo para temer, né, Satanás. Nós precisamos temer a Deus, né? A Deus que é maior do que Satanás, né? Todavia, nós não precisamos temer o diabo. Nós precisamos estar conscientes e vigilantes acerca dos seus ardis, né? Acerca dos seus ardis. Mas eu quero passar aqui alguns textos bíblicos para os irmãos que prova que Satanás, ele é atuante para tentar parar a igreja, para tentar destruir ministérios, para tentar parar casamento, destruir casamento. Então ele está atuante, ele tem várias formas de trabalhar. O modo de Satanás operar são vários, né? Vários. Mas há um texto que eu não marquei aqui, não cataloguei ele para mostrar para os irmãos, mas eu me lembro dele, para estar citando para os irmãos o que Paulo, se não me falha a memória, escreveu. Paulo escreveu dessa maneira: as armas da nossa milícia, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, e são poderosas para destruir as fortalezas, né? Ou seja, Paulo estava dizendo: nós não combatemos contra carne e sangue. As armas da nossa milícia, elas são espirituais, né? Então não se dá para combater contra forças espirituais da maldade, combatendo um contra o outro. É por isso que a Bíblia nos instrui, irmãos, a que nós não tenhamos inimizades um contra o outro, porfias, ciúmes, invejas, né? Então, ali na carta aos Gálatas, no capítulo 5, se não me falha a memória, do versículo 20 em diante, se eu estiver errado alguém pode falar aí, mas ali fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito. O modo operante de Satanás é quando nós somos
levado a ser carnais, né? E nós podemos deixar de ser espiritual numa fração de segundo e ser carnal. Os irmãos da igreja de Gálatas é um caso, né? Eles começaram bem espiritualmente, mas com o passar do tempo eles voltaram de novo a uma carnalidade, onde Paulo adverte eles acerca dessa carnalidade que eles estavam vivendo. Então é um perigo, irmãos, nós deixarmos de ser espiritual, né? E nós voltarmos a ser carnal, né? Então vamos para a Bíblia, Mateus 16 e 18. Abre a tua Bíblia aí. Vamos ali, eu citei esse texto aqui na mensagem, eu preciso falar dele. Como tem bastante texto, eu não vou ficar explicando muito não, mas os irmãos já sabem. É mais para mostrar para os irmãos que o que nós instruímos a igreja é uma verdade não ignorada pela palavra de Deus, né? Capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia. Amém? Eu quero ler rapidinho para os irmãos. Versículo 18. Olha o que Jesus fala para Pedro. Pois também eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Versículo 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha o que Jesus fala no versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha que coisa, irmãos, que mexe conosco, né? Que mexe conosco e nos traz muitas indagações, né? Aqui neste texto, porque Pedro estava andando com o Senhor, Pedro havia recebido uma promessa do Senhor ali, mas na hora que Pedro dá a entender aqui, irmãos, que Pedro jamais ele queria o mal do Senhor, né? Jamais ele queria o mal do Senhor. Até, irmãos, se nós formos ler bem claramente, dá a impressão que Pedro quis impedir o Senhor do sofrimento, né? Parece não ser uma coisa ruim o que Pedro queria que o Senhor Jesus fizesse, mas aos olhos do Senhor Jesus, irmãos, era ruim. Por quê? Porque Jesus precisava chegar na cruz. Era a sua missão, alcançar o propósito da redenção e salvação de todos os homens mediante o sacrifício. E na hora que Pedro fala isso, Jesus vê Satanás falando na boca de Pedro, falando na boca dele. E naquela hora o Senhor Jesus, ele repreende Pedro, né? Ou ao mesmo tempo repreende Satanás. Fala: para trás de mim, Satanás, né? Olha, irmãos, que coisa, né? Então, nem tudo que, olhando por aqui, nem tudo que parece ser bom para nós, né? Que tem assim uma visão de ser uma coisa boa, é boa aos olhos do Senhor, né? Às vezes, uma palavra que a gente ouve de alguém que parece ser algo bom, estou falando de palavra ministrada aqui não, estou falando às vezes na tua família, no trabalho, na onde você convive com alguém, de repente alguém fala para você uma palavra ali, né, que aos teus olhos fala: não, isso aqui é coisa boa para mim, coisa boa. E às vezes para Deus não é bom aquilo lá, porque Deus sabe se vai ser bom ou não para nós, né? E às vezes até o Senhor nos avisa: olha, isso aí não vai ser bom para você, isso aí não é bom, não faça isso, ou não vai por aí, ou não tome essa decisão. E aí nós fazemos, porque não parece ser ruim. Não parecia ser ruim que Pedro falou para o Senhor que, né,
ele deveria se poupar do sofrimento, mas Jesus sabia que ele precisava chegar. Mas, visto, irmãos, que nós percebemos claramente, é que Satanás estava ali, né, no meio dos discípulos, e ele estava volta e meia persuadindo alguém para uma coisa ou para outra. Ele estava ali, trabalhando, persuadindo alguém, né? Então Satanás trabalha em brechas e Satanás trabalha em ocasiões, né? Por isso a Bíblia fala, não dê ocasiões ao diabo, ou não dê lugar ao diabo, né? Então nenhum de nós, irmãos, estamos privados a uma hora ou outra aí de, né, de entristecermos o Espírito Santo e ficarmos sem ele dentro de nós, a ponto de Satanás falar, opa, agora eu, né? Agora, enquanto nós formos dependentes de Deus, enquanto nós tivermos a misericórdia de Deus, a presença do Espírito Santo, Satanás não pode fazer morada dentro de nós, né? Ele pode sim, irmãos, persuadir. Ele é astuto, né? Ele persuade alguém ao mal, persuade qualquer um de nós ao mal. Por isso, é constante vigilância do crente, tá? Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aqui, onde nós lemos em Mateus, Satanás aparece como aquele que quer impedir a obra, né? Ele é um impedidor aqui, ele quer se opor à obra de Deus, né? Ele quer se opor à obra de Deus. Capítulo 5 de Atos e o versículo 1. Capítulo 5. E o versículo 1, amém? É uma passagem extensa, eu vou ler rapidinho, tá? Mas eu vou economizar aqui tempo, irmãos, eu não vou ler ela toda não. Mas aqui fala sobre a história de Ananias e Safira, né? Eu vou ler do capítulo 5 em diante. Olha só. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Irmãos, só uma paradinha aqui, para chamar a atenção dos irmãos, o que Pedro disse, né? Ele disse assim, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Irmãos, a mentira é o principal meio de trabalho de Satanás. É a forma mais operante que o diabo tem, né? O próprio Senhor diz que ele é o pai da mentira porque ele mente desde o princípio, né? Ele tem a paternidade da mentira. Então a mentira, ela é uma arma na mão do diabo para destruir casal, para destruir ministérios, para destruir a igreja. Em todos os âmbitos da vida, a mentira, né, e o amor à mentira faz com que a pessoa vai morrendo. Eu já tive, irmãos, algumas experiências em conversar com pessoas e eu perguntar, né, como é que está aí? Está certo diante de Deus, tudo certinho diante de Deus? E a pessoa achar que a pergunta estava saindo de mim mesmo, né? E não era o Espírito Santo de Deus, por intermédio da minha vida, perguntando para ver se havia uma humildade de se falar a verdade, tá? Para ser curado. Porque quando nós guardamos ou escondemos alguma coisa no coração, nós estamos, irmãos, escondendo e nós estamos ao mesmo tempo pecando contra Deus. Porque é como se nós estivéssemos dizendo, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, Senhor, o Senhor não é capaz de saber o que eu penso, ou de saber o que eu estou escondendo no meu coração. É uma falta de crer em Deus, é uma falta de acreditar que Deus existe. Quando parte de nós, irmãos, estou falando de igreja, de nós como crentes, servos de Deus, e que estamos guardando a mentira dentro do nosso coração. O crente, quando ele faz isso, quando ele guarda a mentira, ele vai adoecendo, ele fica doente, ele é tomado de uma tristeza, de uma doença, muitas das vezes física e espiritual dentro dele, por causa da mentira.
Por que ele fica doente? Porque Deus não quer que habite no coração dele a mentira, mas sim a verdade. Deus quer curar, ele vai se apresentar como o curador, como uma solução para aquele problema, mas precisa de haver uma confissão, precisa de haver um entendimento da pessoa. Não, eu preciso confessar, eu preciso falar, eu preciso pôr para fora aquilo que está me matando aqui dentro, porque eu quero receber a minha cura, eu quero. Isso é uma humildade muito grande quando isso acontece, né? Muito grande. E Deus, ele é misericordioso, ele vai falando através da vida de alguém que vem pregar, através de alguém que está fazendo uma visita, através de alguém que está, né, levando a palavra de Deus, e a pessoa sabe quando ela está mentindo, sabe. O salmista Davi disse assim: os meus pecados estão sempre diante dos meus olhos. Sempre os meus pecados estão diante dos meus olhos. Agora, tem mentira que é guardada, irmãos, que ela mata a pessoa de dentro para fora. A pessoa disfarça, e eu falo para os irmãos que a mentira é igual uma escada. Começa uma mentirinha aqui, aí não fala a verdade. Aí vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando. E uma mentira vai levando a outra mentira. Quando pensar que não, o negócio virou uma bagunça, uma confusão, uma coisa de louco, um embaraço tão grande, que a pessoa não vê solução, senão, às vezes, sair da igreja, ou largar, não quero mais casar, não quero mais ficar casado, ou não quero mais esse ministério, não quero mais nada. A pessoa, ela em vez de se esvaziar da mentira, ela se esvazia das pessoas que estão perto, para que as pessoas não saibam que ela está mentindo, mas Deus sabe. E aqui neste caso, Satanás encheu o coração de Ananias para que ele mentisse para Pedro. Pedro era o pastor da igreja, o anjo da igreja em Jerusalém, nesse tempo. Jesus chamou a Pedro para pastor. Então ele mentiu para o anjo da igreja. Por isso Pedro fala para ele assim: como encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retesse parte da herdade. Olha só, versículo 4. Quando a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Eu penso comigo aqui, irmãos, com o meu fraco entendimento, que Pedro estava dizendo para ele assim: rapaz, você vendeu o que era teu, você não precisava nem trazer nada aqui, isso podia ficar tudo para você. Mas quando você resolveu trazer, né, trazesse aquilo que era justo, você não precisava trazer tudo, a tua herdade. Mas o problema de Ananias e Safira foi entrar em acordo em mentir. E nessa mentira que eles entraram em acordo, eles foram levar a mentira para diante do Espírito Santo que estava sobre Pedro. Eles podiam falar: não, vamos levar 10%, né, dessa herdade que nós vendemos, que é o dízimo, né, vamos levar isso aqui. E levasse. Mas não, eles intentaram dizer que vendeu toda a herdade, que eles estavam levando toda a herdade, todo o valor para os pés dos discípulos, mas eles reteve parte da herdade e escondeu a parte, né? Não era pecado eles ter levado uma parte, o problema foi a mentira. Eles quis se passar, né, por alguém que estava assim, se vangloriando diante da igreja ali, diante do apóstolo Pedro, o pastor da igreja, levando até uma coisa que, né, para que todos tocassem trombeta diante deles, né? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço? Versículo 5. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou, ou morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Mentiu, né? Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu os seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam a morte e a sepultaram junto ao seu marido. Mas a princípio, irmãos, o que chama atenção, além da mentira, foi que Satanás, ele aproveitou uma brecha que o casal deu, para que o próprio casal viesse a morrer. Satanás persuadiu o coração deles, a que eles mentissem para Pedro, né? Então Satanás, ele persuade a gente a mentir.
Ah, segundo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. 1 até o 11. Olha só o que diz o texto. Não podemos, irmãos, ignorar, né, os ardis de Satanás. E tem coisa que a gente precisa estar ciente. Satanás está operante, né? Está operante. Capítulo 2 de 2 aos Coríntios, amém? Olha só. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque eu vos entristeço. Quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi-vos isso mesmo para que, quando já for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogamos que confieis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que por essa prova saber que sois obedientes em tudo. A quem perdoaste alguma coisa, também eu. Por quem eu também perdoei, se é que eu tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Amém, irmãos? Este texto de Paulo é concernente, lembra daquele irmão, que sempre nós citamos aqui, os irmãos já ouviu, que era aquele jovem da igreja de Corintos, que ele cometia o pecado de adultério com a própria madrasta? Quem lembra que a gente sempre fala aqui, que tinha um jovem em Corintos, e esse jovem ele cometia pecado de adultério contra a mulher de seu pai, né? E aí Paulo tomou conhecimento do assunto, porque os irmãos da igreja já sabiam, e esse jovem ficou na igreja, e aí Paulo fala que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, que era para tirar ele dali, né? Que Paulo iria entregar ele a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então, houve, segundo este texto, irmãos, uma conversão desse rapaz, né? Devido aí à carta que Paulo mandou, houve aí um arrependimento, é o que nós entendemos, que houve um arrependimento da parte do rapaz, pelo que também os irmãos, né, ficaram entristecidos pela carta de Paulo, sem entender o que era o sentido de entregar ele a Satanás, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor, né? Então eles se entristeceram muito, ficaram muito tristes, o rapaz se arrepende, e aqui Paulo explica para os irmãos que com a mesma consolação que os irmãos foram consolados pelo arrependimento do rapaz, assim também ele foi consolado pelo mesmo consolo com que os irmãos foram consolados também, né? E o fato de Paulo dizer que eles entregasse aquele jovem a Satanás, era para que aquele jovem, mediante o sofrimento, por causa do pecado que cometeu, de alguma maneira o sofrimento, viesse a fazer com que ele viesse a se arrepender pelo que ele fez. O entregar a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, era que mediante o sofrimento a pessoa caísse em si, que houvesse arrependimento para a salvação, né? Porque se há arrependimento e confissão, Deus perdoa. Esse era o sentido. Mas para isso a igreja precisava tomar uma posição acerca do assunto do rapaz. Porque se os irmãos continuassem suportando esse irmão no meio deles, em pecado do jeito que ele estava, era provável que os demais irmãos fossem contaminados também, a não temer a Deus e fazer também as mesmas obras malignas que ele estava fazendo. Porque um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Então não era para os irmãos ter cooperação naquilo que ele estava fazendo. Antes era para os irmãos, irmãos, fazer com que ele viesse se envergonhar pela obra que ele estava fazendo, que não era boa diante de Deus. Tá? Não era para os irmãos ter ele como inimigo, mas era para os irmãos não se associar com ele, a fim de que ele ficasse excluído, a ponto dele se envergonhar pela obra que ele estava fazendo e se arrepender.
E isso, às vezes, irmãos, nós precisamos fazer. Nós precisamos, às vezes, irmãos, nos ausentar de alguém, porque a pessoa está fazendo certas obras que não é boa diante de Deus. E se nós continuarmos, irmãos, cooperando com aquilo, nós também somos errantes que nem ele. Porque não é só errado quem faz as obras más diante de Deus, mas é errado também aqueles que consentem naquilo que é mal diante de Deus. Então a igreja não pode consentir com algum irmão que estiver desordenado diante do Senhor e desordenado na igreja. Antes é para nós, irmãos, se afastar. É bíblico. Se afasteis de todos os irmãos que andar desordenado no meio de vós, que não anda segundo os nossos preceitos, nossa doutrina, os nossos princípios, a fim de que eles se envergonhem. E o apóstolo Paulo fala assim, mas não o tenhais como inimigo. Entendeu? Agora, o fato, irmãos, deste texto de Paulo, ele se preocupou com os irmãos por causa da tentação, né? Que porventura os irmãos viessem a sofrer, né? É o que ele fala aqui, ó. E quem perdoares alguma coisa, também eu, porque eu também perdoei. E se eu tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Era um risco que a igreja de Corinto corria em deixar o irmão ali e eles fossem vencidos por Satanás. Porque hoje é assim, veja bem, quando eu chamo a atenção de alguém na igreja, falo, irmão ou irmã, você não está andando bem segundo os nossos princípios, né? Porque nós temos princípios aqui na igreja, são princípios da palavra de Deus, princípios para a santidade, tem quem não entende, mas é difícil quando você orienta alguém se torna desobediente aos nossos princípios, e aí de repente alguém da igreja chega no pastor, ou chega em alguém da igreja e fala assim, ó, fulano está andando assim para a rua, fulana está andando assim para a rua, parece que o pastor só fala comigo, e não fala com o outro, né? Fazendo isso, irmãos, nós corremos um risco de sermos imaturos, porque essa pessoa está sendo desobediente, está sendo rebelde aos princípios que lhes é ensinado, e ao mesmo tempo escandalizando os simples dentro da igreja. E é por causa do simples que eu ensino, para que o que se diz ser forte, não escandalize o que é mais fraco. Porque, irmãos, ai de nós se dermos escândalo, né? Não deis escândalo em coisa alguma, nem aos que estão fora, e nem aos que são dentro. Não deis escândalo à igreja de Deus, né? Então, o que nós ensinamos são princípios. E através da quebra desses princípios, irmãos, corre-se o risco de sermos tentados por Satanás, né? As pessoas são tentadas por Satanás dentro da igreja por causa de outras pessoas desobedientes. Ah, fulano pode fazer, por que eu não posso? Parece que o pastor só fala comigo, não fala com o outro. Eu falo, quando eu vejo eu falo sim, com todos, né? Com todos. Não falo na presença de todos, mas falo particular, né? Quando eu sei, quando eu vejo. Mas não precisaria eu falar se todos fossem adultos no entendimento e entender que eu sempre estou falando. A gente fala muito quando é criança, né? Ou um adolescente, a gente fica repetindo para eles, né? Agora, quando é adulto é um problema. Você ficar repetindo para a pessoa que é adulto sempre as mesmas coisas, parece que não amadureceu no entendimento. Ainda é menino levado por ventos de doutrina, né? Ah, mas aqui não pode, mas ali pode. Se ali pode, eu faço. Ah, ali pode, aqui não pode. Então eu fico com aqui, porque aqui pode, porque lá não pode. Então fica aquele vento de doutrina, a pessoa fica como criança, né? É muito triste isso aí, irmãos. É muito lamentável para crentes que a gente pensa que está amadurecendo e quando não, você vê que está igual criança, né? Criança levado por ventos de doutrina. Irmãos, abra a Bíblia ainda em 1 Timóteo 3. E Satanás aproveita dessas brechas, né? Na igreja, para causar dissensão, para causar divisão, né? E quase sempre a pessoa em si, que está sendo rebelde a princípios que lhes é ensinado, quase sempre ela acha que tem a aprovação de Deus. Isso é o pior, irmãos, da nossa geração. É nós acharmos que Deus está aprovando algo que nós estamos fazendo só porque Deus falou comigo, né? Eu entendi que Deus não me matou, é porque Ele não me matou ainda, então Ele está aprovando o que eu estou fazendo, né? Porque Deus até agora não me matou, só o pastor está me repreendendo e a palavra que vem os irmãos pregando aqui, mas se eu não morri ainda é porque Deus está me aprovando, né? Irmãos, nem sempre quando Deus fala conosco, aqui na igreja, através de profecia, através da palavra, de uma palavra boa, uma profecia de bênção para nós, que Deus está aprovando o que nós estamos fazendo, viu? Quase sempre a profecia, ela é para nós
deixarmos o mal que estamos fazendo, ou aquilo que nós estamos intentando fazer, porque Ele tem algo maior para nós, algo maior. Eu teve vez de eu receber profecia aqui, que eu sabia que eu não estava orando como eu deveria orar, que eu não estava lendo a Bíblia como eu deveria, e eu estava ali me humilhando na presença de Deus. Senhor, eu preciso fazer mais, eu preciso melhorar mais. Não é você, é eu sempre me cobro eu. Eu preciso melhorar mais, eu preciso fazer mais, Senhor, eu preciso. E eu não estava fazendo, só estava no eu preciso, e eu não fazia como deveria fazer. E aí vem o irmão profecia para o pastor Rogério: eis que eu sou na tua vida, eu que eu te farei isso, e eu tomar a profecia para mim, mas consciente, meu Deus, eu nem estou tão bem assim diante do Senhor. O Senhor tinha que me dar uma repreensão pela minha falta, né? Mas não, irmãos, depois eu entendi as profecias. Era Deus falando comigo: eu não estou concordando com o que você está fazendo, não, meu filho. Tá? Eu não estou de acordo, eu quero que você leia, eu quero que você ore, eu quero que você faça minha obra. Eu não estou de acordo, mas estou mostrando para você que quando você se levantar, quando você colocar na minha presença do jeito que eu quero que você esteja, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Está entendendo? Então vamos ser maduro. 1 Timóteo 3, amém? Versículos 6 e 7. Aqui a palavra está falando sobre o dever de obreiros, né? Bispos, que é presbítero, né? Pastores, diáconos, obreiros. Vamos ler do versículo 3, eu vou ler até o 7, para um melhor entendimento. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo cuidado dos seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Versículo 6, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em laço e afronta do diabo. Paulo fala duas vezes aqui, irmãos, com o ministério episcopal, os obreiros da igreja, aqueles que ministram, aqueles que exercem ministério na igreja do Senhor, do perigo, irmãos, de cairmos na condenação de Satanás, né? Porque quando nós levamos as coisas de qualquer jeito, nós como obreiro, agora eu falo direcionado aos obreiros, e eu como obreiro também, quando nós levamos as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não segundo os preceitos da palavra, não segundo o que a palavra está me ensinando, irmãos, eu caio na condenação de Satanás. Por que eu caio na condenação de Satanás? Porque Satanás está me vendo. Satanás está vendo Marcos. Satanás está vendo o irmão Cláudio, está vendo o irmão Arlindo, está vendo quem são obreiros. Ele sabe quem é obreiro na igreja, ele sabe, tá? O óleo que derramou sobre a nossa cabeça não é suficiente para cegar ele, não. Ele sabe. Então ele sabe o que eu falo, ele sabe onde eu vou, ele sabe onde eu ponho a planta dos pés, ele sabe quando eu estou sozinho em casa o que eu estou vendo, o que eu não estou vendo, ele sabe o que eu estou maquinando, ele sabe, né? Maquinando eu digo aquilo que ele vê, agora ele não sabe o que eu penso. Todavia, ele pode persuadir nós a pensar, mediante o que nós vemos, algo que faz com que nós venhamos pecar. Agora, quando nós estamos desordenadamente, como obreiros, diante da igreja e diante dos que estão fora, é muito fácil nós entendermos isso, que nós acabamos caindo na condenação do diabo, porque as pessoas, eles vão pegar aquilo que nós estamos desordenados para falar mal de nós. Que na verdade nem é mal, é verdade mesmo que eles vão falar, né? Por isso convém que nós venhamos obedecer a palavra e dar bom testemunho, como está escrito um pouco acima no texto. Dar bom testemunho tanto aos que estão dentro e também aos que estão fora. Ou seja, dentro da nossa comunidade de fé e os que estão fora da nossa comunidade de fé. Convém que nós venhamos dar bom testemunho dos que estão fora, para que não caiamos na afronta e no laço do diabo. E muitos acabam caindo no laço, né, do diabo, por não entender, irmãos. Muitos obreiros acabam caindo no laço do diabo, por não entender o que a Bíblia está dizendo, né?
acerca de ministério, acerca de chamado, acerca do que é o seu trabalho, é o seu ofício, né? E muitas das vezes a gente fica impossibilitado de falar acerca de obreiros, acerca do ministério de obreiro, justamente por causa, irmãos, de alguma coisa que a gente vê e fica preocupado, né? Preocupado em querer instruir e orientar, mas não pode por alguma barreira, algum impedimento. E aí nós vemos alguma coisa que não está certo e ficamos deixando, né? Vai deixando, vai deixando, vai deixando, daqui um pouquinho o negócio acaba, né, escambando e não é bom, não é bom. Eu louvo a Deus, aqui na igreja nós temos poucos obreiros, né? De obreiro mesmo consagrado aqui é só o Marcos, tem o irmão Cláudio, né, que está em observação para ser consagrado, se Deus permitir, né? Tem obreiro aqui que chegou agora, que é o irmão Arlindo, ele é diácono, né, irmão? Diácono, eu estive vendo lá o certificado do irmão, né? Pode ser recebido como obreiro no hall de obreiros da Igreja Evangélica Luz do Mundo, se servir bem, né? Meu irmão é humilde para entender que ele também está sendo observado, se servir bem ao Senhor, segundo os preceitos da palavra de Deus, não é as palavras do pastor Rogério, é a palavra de Deus, pode ser também recebido como obreiro da Luz do Mundo. Mas ainda o foco nosso, irmãos, é Satanás, né? É Satanás. Eu quero terminar esse estudo, por isso eu vou esticar um pouquinho. Abre em Apocalipse, capítulo 2. Tem poucos textos aqui, mas eu não posso deixar de estar expondo para os irmãos como Satanás ele está atuante na igreja, né? E como ele é furioso com a igreja. E como que pessoas que não dão importância, ignoram Satanás, irmãos, são levados, né? São levados por ele a fazer coisas e viver coisas que a Bíblia não aprova, né? Que Deus não aprova. Capítulo 2, versículo 9. Amém? Aqui fala sobre a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E as blasfêmias dos que dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Aqui Jesus está falando com o pastor da igreja, todos sabem. E que dentro desta igreja de Esmirna também tinha uma outra igreja ali, dentro dela, né? Havia duas igrejas ali, dentro de Esmirna. Mas era um lugar só, era um povo só. Mas dentro desse povo, Jesus ele via o que era dele e via o que era de Satanás, né? E ele mostra para essa igreja, olha, é aonde também está a sinagoga de Satanás. Ou seja, Jesus sabe na igreja quem é aqueles que são fiéis à sua palavra, que são obedientes à sua palavra, que são aqueles que ele depositou dentro do seu Espírito Santo. Mas também Jesus sabe quem são aqueles que dentro deles habita um espírito maligno, Satanás ali, né? E Jesus conhece, irmãos, mais do que eu, mais do que você, porque ele vê todas as coisas. E quando ele fala aos pastores das igrejas, 7 igrejas da Ásia, ele está dizendo, eu sei. Ele falou, eu sei as tuas obras, eu sei, eu estou aí, eu estou com vocês, estou caminhando no meio de vocês, eu vejo, eu sei tudo. Como disse o irmão Cláudio aqui na ministração, né? Lembrando da ministração também do irmão Antônio Marcos, quando pregou aqui, né? Deus sabe tudo. Então é loucura nossa e tolice nossa saber que Deus sabe tudo e esconder as coisas do Senhor, né? Querer esconder as coisas do Senhor. Pode esconder do marido, da esposa, pode esconder do pastor, pode esconder uns dos outros, mas de Deus não dá, irmãos, de Deus não dá. E Satanás estava aqui nessa igreja. Capítulo 2 e 13. Mesmo capítulo aí, a igreja de Pérgamo. Olha que Jesus fala assim, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retendes o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunho, o qual for morto entre vós, onde Satanás habita, né? Satanás tinha um trono aqui, irmãos, nesta cidade, tá? Ele tinha um trono na cidade de Pérgamo, e Jesus fala com os irmãos daquela igreja, com o pastor, direcionado ao pastor daquela igreja, eu sei onde vocês estão, eu sei onde vocês habitam, é onde está o trono de Satanás. Satanás reina aí, nesta cidade onde você está. Todavia, né, eu sei as vossas obras, eu sei que vocês estão lutando, combatendo, né? Eu sei que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto no meio de vocês. Eu sei todas essas coisas, né? Mas Jesus se oferece como remédio. Mas ele abre os olhos dos irmãos, fala, Satanás está aí, ele tem um trono aí nesta cidade. Então Satanás é um inimigo atuante. Capítulo 2, versículo 24. Correndinho.
Capítulo 2, versículo 24. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira e a todos quantos não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Nós podíamos esmiuçar, irmãos, essas cartas que eu estou falando para os irmãos, e o seu contexto, assim, bem explanadamente, uma por uma, em estudo, mas eu já dei um estudo assim para os irmãos, que eu me lembro, e não há necessidade, tá? Mas aqui também na carta à igreja de Tiatira, Jesus ele faz menção de Satanás, né? E também das profundezas de Satanás, ou seja, os ardis, a astúcia, modo operante, como ele age, como ele trabalha, como ele fala, né? E ele está dizendo, né? Mas eu digo-vos que ao restante que estão em Tiatira, todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, mas que retende até que eu venha, retende até que eu venha, e ao que vencer, ele diz, né? Mas o Senhor Jesus, irmãos, nessa igreja, ele fala sobre algumas doutrinas, é aqui que ele fala sobre a profetisa, né, de Jezabel, e essa mulher era um instrumento do diabo dentro da igreja. Eu já expliquei sobre ela quando eu falei sobre o perfil de Acabe, o perfil de Jezabel e o perfil de Nabote. Então essa mulher, ela tinha o mesmo espírito de Jezabel, ela vinha na mesma força de Jezabel, com a mesma idolatria, com o mesmo pecado, e ela estava estragando a igreja ali de Tiatira, né? Com isso os irmãos estavam cedendo à doutrina dela, estavam pecando contra Deus por causa daquela mulher, e Jesus alerta a igreja sobre ela e também sobre Satanás, né? Que estava por trás de todo aquele trabalho para destruir a igreja. Só mais um texto para nós fechar. Capítulo 3 também de Apocalipse, versículo 9. Tudo pertinho para você não ter pressa aí, para você conseguir. Amém? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Esse texto faz menção da igreja do Senhor transformada, e que naquele dia o Senhor Jesus fará que os da sinagoga de Satanás venham aos pés dele e da igreja que estará com ele, e se prostrem diante dele, e saibam todos os que não quiseram o Senhor, saibam todos que Jesus ama a sua igreja. Isso acontece hoje, irmãos, isso acontece. Muitas das vezes, aqueles da sinagoga de Satanás, eles vêm, se prostram, recebem a palavra com alegria, e eles passam a entender que Jesus nos ama, e eles passam a ser igreja de Jesus, e são amados pelo Senhor Jesus. Irmãos, Satanás é um inimigo operante, e nós precisamos estar atentos aos seus ardis. Que esse estudo que nós realizamos aqui possa ter abrido o entendimento de todos, irmãos, e que nós venhamos compreender e entender, irmãos, que ele não dorme e que ele está atuante todo dia, tá? Na outra terça eu quero trazer alguma coisa a respeito disso para os irmãos, mas como que nós vamos aprender a combater contra ele? Porque não dá para só, irmãos, conhecermos o inimigo, mas precisamos saber qual que é as armas que nos foi concedida para combater contra ele, o que o Senhor nos deu para nós lutarmos, né? Não só contra, mas principalmente resistirmos, porque para nós o maior é a resistência mesmo, né? É a resistência. Amém? Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus e bondoso Pai, eu oro ao Senhor nesta noite maravilhosa. E te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por esta palavra, pela vida dos meus irmãos que aqui se reuniram comigo e com teu Espírito Santo para ouvir tua voz. Obrigado, Senhor, que este conhecimento esteja escrito nas tábuas dos nossos corações e vivos dentro de nós, para que nós não venhamos, Senhor, ser pego de surpresa e nem estarmos desapercebidos. Nós oramos repreendendo toda a força do diabo contra esta igreja, contra as famílias,
agora, em nome de Jesus, toda a ação do diabo caia por terra, todo sentimento enviado por Satanás caia por terra, todo trabalhar do maligno contra esta família, contra este casal, contra este jovem, contra esta criança, contra este homem, em nome de Jesus seja desfeito toda obra contrária, em nome de Jesus eu oro, pois eu creio. Juntamente com a igreja do Senhor nós oramos e agradecemos, e toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam: